Oi, gente! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o gene da intolerância à lactose, que é um artigo da revista Genética da Escola. Bom, a intolerância à lactose ou hipolactasia é a incapacidade do nosso organismo de digerir a lactose e está associada a uma atividade reduzida ou mesmo nula da enzima lactase de digerir o açúcar existente no leite e seus derivados. A produção da enzima lactase diminui com a idade e por isso a intolerância à lactose é mais comum entre adolescentes e adultos do que em crianças. A intensidade dos sintomas principais, como a flatulência, distensão, diarreia, cólica, são diretamente proporcionais à quantidade da ingestão de lactose e aumentam com a idade. A enzima lactase é responsável por hidrolisar a lactose e em moléculas menores para serem absorvidas pela mucosa intestinal e liberadas na corrente sanguínea. E por isso que a enzima está localizada na borda dos enterócitos, que são células responsáveis pela absorção de nutrientes. E a diminuição dessa atividade ou ausência dela é denominada hipolactasia. Ou seja, a falta da capacidade de quebrar a lactose em moléculas menores faz com que vá direto para o colo, onde ocorre a fermentação pelos micro-organismos. E as bactérias localizadas no intestino vão utilizar a lactose como fonte de energia. E assim vai gerar o gás metano, hidrogênio e ácido lático, que vai acabar causando desconforto por distensão intestinal, diarreia. Existem dois tipos de intolerância à lactose de causa gênica: a intolerância congênita e a intolerância primária. A congênita é uma doença com herança autossômica, recessiva, rara, que afeta bebês desde o nascimento. Está relacionada com as alterações no gene LCT, que impossibilita a produção da enzima lactase, resultando na ausência da enzima funcional do organismo. E o que é extremamente grave, porque pode levar ao óbito do recém-nascido se não diagnosticada rapidamente. Enquanto a primária, o gene MC-M6 regula a atividade de um segundo gene, o LCT, que é responsável pela produção da enzima lactase. E as alterações no gene MC-M6 influenciam os níveis da enzima, que determinam na digestão da lactose. A diferença da hipolactasia primária e da congênita está em nível molecular. Na hipolactasia primária, a enzima apresenta sua estrutura normal e vai sofrendo declínio conforme você vai envelhecendo. E enquanto na intolerância da lactose congênita, a enzima é ausente ou apresenta mudanças em sua estrutura que impossibilitam que a hidrólise aconteça. O gene LCT é o verdadeiro responsável pela produção da lactase, que é a enzima responsável pela digestão da lactose. Porém, a capacidade do gene LCT em produzir a lactose é regulada pelo gene MC-M6. Ou seja, de acordo com as informações que vai ter nesse gene MC-M6, pode ativar mais intensamente ou menos intensamente a expressão do LCT para produzir a lactase. E isso acontece na vida adulta. Em relação ao genótipo, os indivíduos que possuem o C/C não produzem ou vão produzir em pouca quantidade a enzima lactase, que vai poder levar à intolerância à lactose. E enquanto os indivíduos que têm o genótipo C/T ou T/T para o gene MC/M6 vão produzir quantidades suficientes da enzima que vai permitir a digestão adequada à lactose. Bom, por apresentar sintomas semelhantes que envolvem diarreia, náuseas, distensão abdominal, antes de ser diagnosticada a intolerância à lactose, é, pode ser confundida com outra patologia, que é a alergia ao leite, que ambas são fisiologicamente distintas. As alergias alimentares, elas se caracterizam no processo de hipersensibilidade, que é uma alteração exagerada do organismo em uma resposta imune frente a uma substância que ele considera estranha. No caso, o organismo do indivíduo ele começa a produzir anticorpos contra um determinado alimento. A grande diferença entre a alergia alimentar e a intolerância à lactose é que a alergia é uma reação de proteção instantânea, enquanto a intolerância é uma rejeição mais complexa devido à ausência de alguma enzima que incapacita o corpo de absorver melhor os nutrientes do alimento. Bom, foi isso e espero que tenham gostado e até mais.